Olá, vamos pensar numa coisa. O que impede o Estado de simplesmente transformar em crime qualquer atitude que ele não goste? Pois é, existe uma barreira que protege a nossa liberdade. E hoje a gente vai desvendar exatamente essa barreira, o princípio da ofensividade. Essa pergunta já nos joga direto no centro da discussão. Será que o direito penal pode entrar na nossa mente e punir o que a gente só pensa? A linha que separa o que é crime do que não é pode ser bem fina, e é justamente o princípio da ofensividade que ajuda a desenhar essa linha. Bom, para a gente organizar as ideias, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é o princípio. Depois, como ele funciona como um escudo. Aí a gente vê as conexões dele no sistema, a aplicação na prática e, claro, como isso tudo é cobrado em concursos. Vamos lá. Ok, vamos começar pela base de tudo. A ideia central aqui é bem direta. O direito penal não foi feito para julgar intenções, moralidade ou pensamentos. Ele está aí para lidar com danos concretos, com coisas que acontecem no mundo real. Então, o ponto crucial é este aqui. Não basta uma conduta ser considerada errada ou imoral. Para ser crime, ela tem que ir além. Ela precisa causar uma lesão de verdade ou, no mínimo, um perigo real e concreto a algo que a lei protege, seja a vida, a liberdade, o patrimônio. E aqui a gente vê a grande diferença na prática. Olha só, o direito penal não está nem aí para o que acontece só na nossa cabeça. Ele também não pune atos que, mesmo sendo imorais para algumas pessoas, não prejudicam ninguém. O foco é sempre na ação concreta, sabe? Aquela que realmente causa um dano ou um risco importante no mundo real. Resumindo a ópera, pensar não é crime. Para o direito penal poder agir, é preciso que a intenção saia da mente, vira uma ação no mundo e, mais importante, que essa ação tenha a capacidade real de causar um prejuízo. Certo. Agora, vamos entender por que esse princípio é tão, mas tão importante. Ele não é só uma regrinha técnica de direito, não. Ele é um verdadeiro pilar que sustenta a liberdade de todo mundo num Estado democrático. A palavra-chave aqui é limite material. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder do Estado tem um fim. Ele não pode sair criando leis para punir qualquer coisa que ache indesejável. Para transformar uma conduta em crime, o Estado precisa provar que ela de fato causa um dano real à sociedade. Na prática, o princípio funciona como um freio de mão mesmo. Ele impede o autoritarismo e garante que ninguém seja punido por um capricho do legislador ou por atitudes que, no fim das contas, não afetam em nada os bens jurídicos que realmente importam. É muito importante a gente notar que a ofensividade não atua sozinha. Ela faz parte de uma rede, de um time de princípios que, juntos, limitam o poder de punir e dão uma certa racionalidade para o sistema penal. Pensa nesses princípios como se fossem filtros. A intervenção mínima fala, olha, direito penal é só em último caso, hein? A fragmentariedade vem e diz, e só para proteger os bens mais importantes. Aí, por último, chega a ofensividade e arremata. Ok, e mesmo para esses bens, a conduta precisa ser realmente danosa para justificar uma punição. Entende a lógica? E isso nos leva à sua conexão mais famosa, o princípio da insignificância. Ele é, na essência, a ofensividade em ação no dia a dia do fórum. A lógica é bem simples. Se o dano foi tão pequeno, tão irrelevante, não faz o menor sentido acionar toda a máquina pesada e cara do direito penal para lidar com isso. Beleza, a teoria é bonita, né? Mas como é que isso tudo funciona na vida real? Como um juiz ou uma juíza usa o princípio da ofensividade para analisar um caso concreto? O pulo do gato está todo nessa distinção aqui. Tipicidade formal versus tipicidade material. A formal é fácil. A ação se encaixa na descrição da lei. Matar alguém, por exemplo. Já a material vai além. Ela pergunta, certo, mas essa ação, no contexto em que aconteceu, realmente causou um dano relevante o suficiente para justificar uma punição criminal? E, gente, essa distinção não é só um detalhe não, ela é fundamental. É o que permite que a justiça olhe para um caso e diga, olha, formalmente isso aqui é crime, mas na prática não gerou uma lesão que mereça a força do direito penal. É uma ferramenta de justiça, de bom senso. E é aqui que a discussão fica mais apimentada. E os tais crimes de perigo abstrato? Pense em dirigir sob efeito de álcool. A lei não exige que um acidente aconteça. A simples conduta já é crime porque o perigo é presumido pela lei. Isso gera um debate gigantesco. Essa presunção de perigo bate de frente com a exigência de um dano concreto? Bom, vamos agora para a parte que muita gente espera. Como é que as bancas de concurso público costumam cobrar tudo isso que a gente acabou de ver? Nas provas, o foco costuma ser exatamente nestes pontos.
O conceito central de dano, a ideia de que pensamento não se pune, a diferença crucial entre tipicidade formal e material e, claro, a relação com a insignificância e o debate sobre os crimes de perigo abstrato. É batata que vai cair algo sobre isso. Geralmente, as questões vêm naquele formato de julgar uma frase como certa ou errada, ou apresentam um pequeno caso prático. O objetivo da banca é testar se quem está fazendo a prova consegue identificar se o princípio foi respeitado ou violado naquela situação específica. Então, chegando ao fim da nossa conversa, a mensagem principal é bem clara. A ofensividade não é um detalhe técnico para jurista discutir. É uma garantia fundamental, um escudo de verdade que protege cada cidadão contra o uso excessivo e arbitrário do poder de punir do Estado. E essa citação resume tudo perfeitamente. O objetivo é esse: garantir que a ferramenta mais dura que o Estado tem, que é o direito penal, seja usada com sabedoria, só para proteger o que é essencial e só contra ataques que são reais. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Até que ponto presumir o perigo por lei é compatível com a exigência de um dano real? Seria uma exceção necessária para a segurança de todo mundo ou uma brecha perigosa nesse nosso escudo de proteção? A discussão com certeza está longe de terminar. Obrigado pela companhia e até a próxima.